Tina e tentou se mover, mas não conseguiu. Também tentou olhar pelo quarto, mas ela não conseguiu ver. Me contorci, me senti como uma lagarta presa em um casulo. Meus braços estavam presos ao meu lado e algo estava cobrindo meu rosto. Tina estava enrolada em seu edredom, então nem com toda a sua força não conseguia se libertar. De repente, sentiu uma pessoa com 2 mãos grandes começam a estrangular através do edredom. E claro, essa pessoa era Shane. Ele a estrangulou até que ela perdeu a consciência. Olá, curiosos por crimes reais. Desde já agradeço pela sua atenção. E como reconhecimento pelo meu trabalho, só peço seu like e se gostarem se inscrevam no canal. Vamos conhecer a história. Este caso ocorre em 2011 no Reino Unido, em uma pequena cidade chamada Penzance. Está localizado no sudoeste da Inglaterra, em um condado chamado Cornualha, que é uma das partes mais bonitas do Reino Unido. Tina Nash era uma mulher de 32 anos, esteticista e mãe de 2 filhos de pais diferentes, de relacionamentos fracassados. Em 2009, Tina conheceria seu futuro namorado em uma boate, um homem chamado Shane Jenkins. Os dois realmente se conheceram alguns anos antes, mas na época, um dos amigos de Tina disseram para ela ficar bem longe dele, e até chegou ao ponto de descrever Shane como um psicopata. Esse alerta tinha motivação, já que nessa época ele tinha sido detido e encarcerado por pisar na cabeça de alguém repetidamente, causando sérios danos cerebrais. Então Tina ouviu o aviso da amiga e ficou bem longe. Mas no segundo encontro, em 2009, 10 anos depois, ela afirmou que Shane parecia ser mais maduro agora, e era encantador. Ela presumiu que ele havia amadurecido. Era um homem mudado. Os dois trocaram seus números e começaram a conversar. Em pouco tempo, eles iniciaram um relacionamento. E de acordo com Tina, as coisas estavam indo bem nos primeiros meses. Ela contou aos amigos que aquele Shane parecia se importar com ela e a fez se sentir segura. Mas isso mudaria logo após o período de lua de mel do relacionamento. Shane começou a mostrar seu temperamento verdadeiro. Ele se tornou cada vez mais violento à medida que o tempo passava, sempre agressivo. Se ela fez ou não algo para irritá-lo, ele atacaria, xingaria e até cuspiu na cara dela. Os dois frequentavam bares e discotecas juntos, e em quase todas as ocasiões, Shane iria brigar com algum estranho. Eventualmente, as coisas iriam escalar ainda mais. Ele começou a bater em Tina na frente dos filhos. Certa vez ele deu socos nela inúmeras vezes, e ficou em cima dela e tentou enfiar os polegares pressionando os olhos dela. E a razão dele para fazer isso foi porque Tina o pegou dormindo com uma de suas amigas, e ela disse a ele para ir embora. Felizmente, Tina foi capaz de chutar Shane para longe dela. E ele não continuou o ataque. Houve numerosos sinais de alerta mostrando que tipo de pessoa Shane era. Mas de alguma forma ele foi capaz de manter o relacionamento por mais de 8 meses. Na noite do dia 20 de abril de 2011, Shane e Tina passaram o dia juntos com seus filhos, e eles estavam todos se dando muito bem. Tina pensou consigo mesma que Shane recentemente estava agindo como quando eles se conheceram. Ela esperava que seu lado agressivo fosse uma coisa do passado. Naquela terrível noite de abril, o casal assistia ao filme de terror, Hostel, no qual uma mulher tem os olhos arrancados. Por volta das 22 horas, Tina estava lá em cima no quarto dela tentando dormir, quando ela ouviu Shane tendo uma conversa no quintal com um dos vizinhos. Ele estava oferecendo algumas pílulas para dormir conhecidas como Valium. Preocupada que isso pudesse afetar com o serviço social e cair nas costas dela, novamente Tina foi lá embaixo para dizer a Shane para não dar ao vizinho qualquer pílula. Contrariado, se sentiu desafiado e isso o irritou muito. Ele xingou agressivamente Tina e disse a ela para deixá-lo sozinho, sentindo-se farta e desapontada. Tina voltou para o quarto e foi dormir sozinha. Tina estava dormindo quando Shane subiu em cima dela e soqueou repetidamente. Quando acordou, não conseguia ver nada. Ele a sufocou até perder a consciência de novo. Envolveu-a firmemente no edredom. Depois de alguns momentos, Tina acordou e tentou gritar por ajuda, mas sua garganta estava danificada. Por ter sido sufocada,
Ela ainda estava encasulada no edredom e continuava sem enxergar. Mais uma vez ela tentou libertar-se. O pânico era enorme. Mas Shane percebeu que ela havia acordado e começou a sufocá-la até que perdeu a consciência novamente. Tina recuperou a consciência pela 4ª vez. Mas desta vez, ela mal respirava. Ele ainda estava dentro do quarto e percebeu que tinha acordado novamente. Tina podia ouvi-lo aproximando em sua direção. Ela finalmente conseguiu reunir suas forças para sentar-se. E uma vez que ela fez isso, disse as palavras: "Me desculpe, Shane. Eu te amo." Pronunciar essas palavras foi suficiente para o fazer parar de atacá-la novamente. Ele a desembrulhou do edredom, permitindo que ela se mexesse. Mas ela ainda não conseguia ver nada. Toda vez que Shane tinha atacado Tina, ele nunca disse uma palavra. Mas depois de a desenrolar do edredom, ele disse que seu olho estava pendurado no seu rosto, e você nunca mais verá suas crianças, nunca mais. Surpresa com o que Shane tinha acabado de dizer, Tina lentamente trouxe a mão até sua face até neste ponto. Ela não sentia dor. Ela estava confusa sobre o que ele estava falando. Mas quando sua mão alcançou sua bochecha, ela sentiu o globo ocular pendurado na órbita. Então estendeu a mão para o outro olho. Este estava saliente em seu crânio e estava incrivelmente inchado. Enquanto Tina estava inconsciente, Shane enfiou os dedos nos olhos dela e arrancou um deles para fora. O outro, ele apertou até estourar. Pensando que isso devia ser algum pesadelo, Tina novamente levou a mão à bochecha apenas para ser lembrada do que estava acontecendo, para confirmar se era realmente real. Ela agora estava cega de ambos os olhos. Shane estava dizendo a verdade, que ela nunca mais poderia ver seus filhos. Os filhos de Tina ainda estavam em casa dormindo. Ela implorou a Shane para não machucá-los. Ela também estava preocupada que eles acordassem e vê-la no estado em que estava. Shane continuou dizendo que o destino que ela sofreu foi inteiramente culpa dela. Então pegou Tina e carregou-a para o banheiro e largou ela em uma banheira cheia de água fria, com sua cabeça sendo submersa. A água fria contra o nervo exposto de seus olhos causou uma sensação insuportável de queimação. E como resultado, Tina começou a vomitar e defecar e implorou para deixar ela e seus filhos irem, e que se ele quisesse ela contaria à polícia que ela foi vítima de um acidente ou ataque aleatório e que ele não tinha nada a ver com isso. Ele continuou falando que isso foi culpa dela e que ela não teria permissão para sair de casa. A dor que estava sentindo era tão intensa, quase insuportável, que ela continuou a vomitar. Ele a deixou sozinha e depois de certo tempo ela conseguiu sair da banheira. Ela desceu as escadas e ouviu ele roncando no sofá. Tina sabia onde estava o martelo em sua cozinha para atacá-lo enquanto dormia, mas tinha certeza que ele seria capaz de desarmá-la, pois ela não enxergava mais nada. Percebendo que isso era uma má ideia, ela desistiu. Tina apenas sentou e limpou o nariz, mas ao fazê-lo, ela notou que não estava líquido como ranho. Era parecido com um barbante e pegajoso, enquanto ela continuava a puxar. Ela fez uma constatação perturbadora e apavorante. A pegajosa substância parecida com um barbante não era o muco dela. Tina estava puxando seu nervo óptico e agora o segurava nas mãos. Horas se passaram, até que ele acordou do seu sono por volta das 7 da manhã. A essa altura, Tina havia sido mantida em cativeiro por mais de 12 horas, em uma imensa quantidade de dor e medo. Ele se levantou e foi até Tina, e se ajoelhou ao lado dela e começou a acariciar o globo ocular, agora seco, que estava pendurado no rosto, e disse a ela novamente que isso foi tudo culpa dela. Depois de horas implorando, permitiu que Tina fizesse uma ligação para um homem chamado Paul, pai de um dos seus filhos, pela sua voz ao telefone. Paul sabia que algo estava terrivelmente errado, e então ele acelerou para a casa de Tina o mais rápido que pôde. Shane tentou mentir para Paul que 2 mulheres a atacaram enquanto ela estava voltando para casa. Paul entrou no quarto das crianças primeiro para verificar se ambos estavam bem, e então, não sabendo da gravidade de Tina, entrou no quarto onde ela estava deitada nua,
coberta em seu próprio vômito, ela ouviu Paul e seus filhos entrando no quarto e virou a cabeça desesperadamente, tentando esconder o rosto dos filhos. Tina sentiu um de seus olhos cair na cama. Paul rapidamente chamou a ambulância. Os paramédicos chegaram ao local e administrou analgésico para a dor imediatamente. Depois de 12 horas cansativas de agressão, ela finalmente estava segura no hospital. Seus piores medos foram confirmados. Eles disseram a ela que não havia nada que eles pudessem fazer para salvar sua visão. Ela explicou que Shane foi o responsável. Shane Jenkins, que tinha um histórico de condenações criminais por violência, fugiu do local depois que os serviços de emergência foram chamados, mas foi preso 2 dias depois. Ele ainda alega que a culpa foi de Tina e que ele não é esse monstro que o acusam. Tina, depois de várias cirurgias, agora usa um olho de vidro e vai colocar uma segunda prótese em breve. Sem a visão, tirou forças para superarem seus filhos, pois sua vontade era apenas morrer. Mas pouco mais de 2 anos depois, Tina foi novamente vítima de uma agressão brutal quando o seu novo parceiro, Roland Ali, 32 anos, a ameaçou com uma faca na sua própria casa. Eles se conheceram pelo Facebook. Ela foi cautelosa e até pediu à polícia que verificasse os antecedentes de Ali para lhe garantir que ele não tinha antecedentes de abuso contra mulheres. Só então ela iniciou um relacionamento com ele. Mesmo com cautela, o pior aconteceu. Descobriu que ele bebia e se tornava violento. Essa não foi a primeira briga deles. No dia da agressão, escutou uma conversa dele com a mãe. Ela já ligou para a polícia. Com o pânico à flor da pele, ele foi preso por 14 semanas com ordem de restrição e a pagar multas. A ex-esteticista diz que as provações combinadas de Jenkins e Ali a deixaram em estado de ansiedade, incapaz de dormir e sofrendo ataques de pânico. Hoje ela faz terapia para tentar ter uma vida normal. Obrigada por ficarem até o fim e assistam o último caso do canal sobre o triste fim de Mark, vítima de um plano diabólico.